E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e nós estamos continuando com as nossas aulas de dermatologia, beleza? A aula de hoje ela ficou dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos falar de neoplasias benignas e a segunda parte a gente vai falar de lesões pré-malignas, que eu acho bem interessante. Teoricamente essa aula ainda era para ter os cânceres de pele, mas daí eu achei muita coisa, resolvi dividir para ficar mais fácil, uma aula não tão pesada, apesar de ser um assunto bem interessante. Tá bem? Então a gente começa com as neoplasias benignas de pele. E o que a gente precisa entender quando a gente fala de neoplasias benignas de pele? Que a gente tem que ver da onde vem essa alteração. Para saber da onde vem, a gente tem que saber que a gente tem que entender qual que é a célula de origem que gera essa neoplasia. Então, na pele, para a gente entender dessas neoplasias benignas, a gente tem que saber qual que é a célula de origem. Quando a gente fala de neoplasia dos queratinócitos, a gente está falando aqui na epiderme. Então, os queratinócitos, eles estão nessa parte da epiderme. Então, as neoplasias, elas vão surgir nessa região aqui, dessas células das camadas da epiderme, que aqui do lado a gente tem camada basal e todas as camadas da pele, tá? Então, quando a gente fala queratinócitos, isso daqui. Melanócitos. Então, a gente fala das neoplasias que têm origem, tá, aqui no melanócito, que é essa célula que está no meio aqui assim da epiderme. Ela, no meio da epiderme não, ela está entre as células da epiderme, nessa transição entre a epiderme e a derme logo aqui abaixo. Quando a gente fala de fibroblastos, a gente fala de neoplasias que têm origem dos fibroblastos. Aqui a gente não tem nenhuma célula de fibroblasto para eu mostrar para vocês, mas elas estão aqui na derme, então são neoplasias que têm origem na derme. Neoplasias vasculares a gente já viu, mas seriam aqui as células vasculares, né, dos vasos, aqui um pouquinho na profundidade e aqui um pouco mais na superfície. Neoplasias de células adiposas. Aqui nessa camada abaixo da derme, a gente tem as células adiposas. Então, as neoplasias vão ter origem nessas células aqui. Anexos cutâneos, o que a gente tem de anexos cutâneos? A gente tem pelos, a gente tem glândulas, né? Então, dessas células aqui. Então, a gente vai ver as neoplasias que têm origem nessas células que estão na parte da pele, né, na região da pele. Tá? Então, começando as neoplasias dos melanócitos. E o que é o mais comum de neoplasia do melanócito? O famoso nevo melanocítico, ou nevo, ou pinta, né? Uma discussão que eu tenho muito com os pacientes, às vezes até com alguns colegas, é o erro das pessoas chamarem essas pintas de verruga. Verruga, ela pode ter até um aspecto verrucoso, mas a gente não pode dizer que são verrugas. Verrugas são aquelas infecções virais que a gente tem ou genitais que têm origem viral, né? Então, verruga normalmente viral. Elas podem ter um aspecto verrucoso, mas não são verrugas. Beleza, então, coisa muito comum são os nevos, as pintas, né? Nós, dermatologistas, somos de nevos. Os nevos a gente pode dividir em nevos melanocíticos e em nevos não melanocíticos. Então, começando pelos nevos melanocíticos, ou seja, tem a ver com melanócito, e que para nós, quando a gente for olhar, digamos assim, mais a fundo essas células, elas não são melanócitos, na verdade elas são células névicas, ou seja, elas têm uma alteração, elas não são um melanócito bem formado, a gente considera elas como células névicas. Beleza, nevos melanocíticos. A gente tem basicamente, básico isso, três tipos de nevos melanocíticos: o nevo juncional, o nevo intradérmico e o nevo composto. E qual que é a diferença entre eles? Todos eles, digamos assim, têm células névicas e a diferença é o local da pele aonde está esse nevo. Então, nessa pinta que assim, que ela é bem plana, que a gente não vê volume, a gente vê ela bem plana, ela uma característica de uma mancha, é o típico nevo juncional, tá? Ou seja, ele está bem na superfície da epiderme, tá?
a gente identifica ele como uma mácula, como uma mancha marrom ali, pode ter diferentes tonalidades. O nervo composto, a gente já tem uma parte dele dentro da epiderme e outra parte dele dentro da derme, ou seja, ele é composto, ele tem em duas partes, digamos assim, da pele a formação dele. Então tem células dentro da epiderme e células dentro da derme. E aí você já vê ele com um certo volume. Ele já começa a ter um aspecto verrucoso, mas não é uma verruga. E o nervo intradérmico já é esse daqui, onde a gente vê todas as células névicas ou esse aglomerado de melanócitos dentro da derme. Tá? Então eles estão numa maior profundidade, o que confere a eles um volume maior. E esse é o que tem aspecto mais verrucoso. Tá? Então esses três tipos de melanócito, de névoa melanocítico, a gente divide nesses tipos aqui. Além disso, dessa característica de névoa juncional, intradérmico e composto, é importante a gente saber alguns tipos de névos melanocíticos, do tipo esses dois aqui. Então a gente tem o névo de Spitz e o névo de Reed. São névos um pouquinho mais importantes porque têm características distintas. Então, o névo de Spitz é um névo melanocítico espiculado, ele é raro, então ele é tipicamente mais levantado, eles podem ser vermelhos, rosados, amarrons ou cor da pele. Então, a gente está olhando para esse daqui. O que é a importância dele? Por que a gente tem essa importância do névo de Spitz? Porque eles podem imitar o melanoma na apresentação clínica e histológica. Ou seja, eu posso ver essa lesão e eu me confundir com o melanoma. Assim como o patologista, quando eu tiro uma lesão dessa, ele pode ficar na dúvida se é um melanoma ou se é um névo melanocítico. E isso é, digamos, a importância dele. Porque a gente já vê melanócitos atipicamente organizados e mitoticamente ativos, ou seja, tem essa atividade mitótica, e isso semelhante ao melanoma. E aí é difícil a distinção, principalmente para o patologista. Outro tipo é esse névo feio aqui de baixo, que é o névo de Reed. Ele é um névo melanocítico pigmentado, né, do tipo lentigo, ou seja, esse daqui já é um névo mais escuro, mais pretão, e ele tem esse aspecto, ele tem essa característica que nos confunde bastante com o melanoma. Então, mesma coisa, ele pode se assemelhar ao melanoma tanto na aparência clínica, ou seja, quando a gente vê a pinta, coloca o dermatoscópio em cima, a gente fica na dúvida, tira uma lesão dessas, manda para a histologia e o patologista confunde também. Tá? Então, a característica dele, tanto clínica como patológica, nos arrebenta na dificuldade. Por quê? Porque é difícil da gente conseguir bater o martelo e olhar uma lesão dessa. Não, é só um névo melanocítico ou não. É um melanoma. Então, assim, são lesões que não são tão comuns, mas nos dão uma certa dificuldade para a gente fechar diagnóstico, de dizer que é só um névo melanocítico ou um melanoma. Tá? Importante isso daqui. Outros tipos de névos melanocíticos. O névo azul. Esse é um névo mais comum, que é esse daqui. Tá? Ele tem esse aspectozinho azulado. Tipo de névo intradérmico, lá embaixo, que aparece como uma mancha azul ou azul acinzentada na pele. Todos eles são névos melanocíticos, ou seja, tem as células névicas, tem essas células parecidas com melanócitos que têm a capacidade de produzir pigmento. E esse pigmento é marrom. Quanto mais superficial for esse pigmento, mais escuro ele vai ser, então mais próximo do preto. E quanto mais profundo vai ser esse pigmento, mais parecido ele fica com o azul, o acinzentado. Então esses névos que estão lá, o névo azul, que está lá na derme, ele tem esse aspecto pela profundidade que ele tem. Então ele tem essa característica porque ele está mais lá no fundo. Então por isso que ele tem essa cor azul.
azulada. Então, lembrando, mais para cima na superfície, mais escuro, mais próximo do preto, mais para baixo, marrom, e lá na profundidade essa característica de um azul acinzentado. Aqui o nevo congênito, presente no nascimento, pode variar pequeno a muito grande. E aí a gente tem aqui o dorso de uma paciente, a região aqui das costas, com um nevo melanocítico gigantesco. E nesses nevos que são muito grandes, aí você pode ter um risco maior de um melanoma nessas lesões, porque você já tem uma alteração, digamos assim, desses nevos, só que numa lesão grande, o risco que você tem de ter um foco de melanoma ali é maior, por isso existe alguma indicação de retirar essas lesões. Às vezes lesões muito extensas é difícil de retirar, acaba sendo com um cirurgião plástico que vai planejando, ou com cirurgia dermatológica que vai planejando para a retirada dessa lesão, mas às vezes é impossível de tirar completamente ela. Nesses nevos tem indicação de retirar todos eles? Não, porque tem uma dificuldade de se fazer isso muito grande, mas é uma das coisas que se tenta tirar esse tipo de nevo, tá bom? Beleza, neoplasias de queratinócitos, que são as células que a gente tem na epiderme, queratinócitos ou ceratinócitos. O que a gente tem aqui? Primeiro, essas lesões cascudas também têm um aspecto verrucoso. Também as pessoas, às vezes, na consulta, ai, doutor, eu tô com uma verruga aqui. Ela tem um aspecto verrucoso, mas ela não é uma verruga em si. Então, a ceratose ou queratose seborreica, placas elevadas, bem delimitadas, com superfície verrucosa, aveludada, gosto bastante desse termo, cor marrom, preto ou cor da pele. Encontradas no rosto, tronco e costas. E aqui a patologia dela, que alterações a gente vê na patologia no anátomo patológico. Hiperceratose, né, que é esse espessamento da camada de queratina, a camada córnea, na superfície da pele. A acantose é um espessamento um pouquinho mais para baixo, ou seja, a gente tem acantos são células com pontas, então a gente tem um espessamento, não necessariamente numa parte da epiderme. Pápulas queratosas no formato de cristas, né, que são essas projeções que dão esse aspecto de verruga, né? Então, assim, lá na camada córnea a gente tem essas cristas, digamos assim, queratósicas. Beleza? Lesão benigna, tá? Essas lesões, elas, às vezes, elas incomodam porque elas podem dar coceira, né, prurido. Esses pacientes, às vezes, chegam, tem essa lesão que está coçando muito. Tratamento para essas lesões, você pode tentar, às vezes, cauterizar. O melhor é o eletrocautério. Você molha um pouquinho essa lesão, vem com o eletrocautério, ele parece uma faca quente na manteiga. Pode ser tentado com uma cauterização química, mas no fim das contas, o melhor é a eletrocauterização das lesões, que você pode fazer, mas você não é obrigatório a fazer. Tá? A gente tem a queratose seborreica, a gente tem a queratose actínica, ou seja, ela tem uma origem por exposição solar, que já são essas outras lesões aqui, ceratoses actínicos. Então ela tem esse aspecto queratoso, digamos assim, isso daqui, que é a ceratose, né? São lesões pré-malignas, que também a gente vai ver um pouco mais para frente, ou seja, pessoas que ficaram anos e anos se expondo ao sol, provoca a exposição crônica ao sol, provoca essa lesão na pele, ou seja, resultado de danos cumulativos causados pelos raios ultravioletas. São pequenas manchas, placas, né, para mim, ásperas, escamosas, geralmente com uma base eritematosa e em áreas fotoexpostas. Então, bem característico, mais para frente a gente vai falar de novo. Na parte da patologia, a gente já vê uma atipia, esses queratinócitos são um pouco diferentes, né? Mas eles têm como característica não invadir a derme, porque se invadisse a derme já seria, digamos assim, um câncer de pele. Variações de tamanho e organização das células. Então, já são, digamos, lesões pré-malignas. E aí, mais para frente, a gente conversa um pouco mais, tá?
Neoplasia de fibroblastos, o mais comum, o dermatofibroma. Ele é um ele é conhecido como um histiocytoma fibroso benigno e é uma lesão benigna. Tá? É muito comum, nas consultas de dermato, o paciente com essas lesões nas pernas, né? Ele seria uma resposta a traumas menores e eu costumo ver muito relacionado à picada de insetos. São pequenos nódulos firmes, bem delimitados nessas regiões das pernas, cor marrom, rosa ou roxo, e ele tem o sinal da prega. Então ele é uma bolinha um pouquinho mais dura que quando você pega e levanta, digamos assim, aí um pouquinho aqui, ele faz um sinal da prega, ele afunda. Então você levanta ele um pouquinho aqui, ele afunda um pouquinho, esse é o sinal da prega. O que eu costumo dizer para os pacientes? É que seria uma cicatriz em cima de cicatriz. Num primeiro momento, o paciente sofre a picada, coça ali, ele faz uma lesão. Volte e meia acontece alguma coisa que essa lesão coça de novo. Quando o paciente fica mantendo esse hábito, ele vai formando essa lesão um pouquinho mais durinha, ou seja, uma cicatriz em cima de cicatriz. Quando a gente vê o anátomo patológico dessa lesão, é um infiltrado de células fusiformes, fibroblasto na derme, fibroblastos estiócitos modificados e aumento da quantidade de colágeno para ele ter esse aspecto mais duro. A epiderme sobre a lesão pode apresentar esse espessamento, que a gente chama de acantose, pouca atipia e raras mitoses, ou seja, poucas características de alteração neoplásica nessa lesão. Beleza? Neoplasias ainda de fibroblastos, o queloide. Esse aqui é uma lesão comum, vocês vão ver bastante, né? O próprio ali dermatofibroma vocês podem ver bastante, talvez não consigam se lembrar ou não identifiquem, mas é uma coisa comum. E o que é o queloide? É um crescimento excessivo de tecido cicatricial e uma característica importante, que se estende além das margens originais da ferida, ou seja, ele cresce a mais do que a ferida. Porque uma lesão que respeita a cicatriz e só fica maior, mais dura, é o que a gente chama de cicatriz hipertrófica. Quando ele ultrapassa o limite, olha o tamanho dessa lesão aqui na orelha, aí a gente caracteriza como um queloide, ou seja, ele ultrapassa o limite da lesão. É comum em algumas pessoas, mais em pacientes com pele mais escura, e ele tem uma predisposição genética. São lesões firmes, nodulares, elevadas, duras. Na hora que você vai infiltrar uma lesão dessa, digamos assim, com um corticoide para dar uma atrofiada, que é um dos tratamentos para ela, você vê que é uma lesão dura na hora de injetar. As primeiras vezes você tem dificuldade até de entrar com a agulha nela. Podem ser assintomáticos, mas alguns pacientes reclamam nessas lesões, às vezes aqui assim, digamos, nas costas, de dor, de coceira. Quando o paciente não reclama e não está incomodando, às vezes a gente não faz nada. Nossa, mas me incomoda, me coça, me dói. Aí você vai lá e infiltra um corticoide para dar uma atrofiada e melhora muito esses sintomas de dor, de coceira na lesão. Mais comum em áreas do corpo onde a pele é mais tensa, ou seja, você tem uma mobilidade aqui assim no peito, ali nas costas, aqui assim, ou seja, tem uma mobilidade nesse local. E o que a gente vê no anátomo patológico? Feixes espessos de colágeno, por isso que ele é duro, estão dispostos de forma irregular. As fibras colágenas são hialinas, isofílicas e mais grossas que o colágeno normal. E eles estão desorganizados e podem ser orientados de várias maneiras. Isso aqui é importante. Normalmente, a fibra colágena, ela tem esse sentido. Digamos, aqui em cima a gente tem a pele, a epiderme, e a fibra colágena tem isso. No queloide, a gente vê a fibra em outras direções. Então ela começa a fazer assim. O normal seria a gente ver as fibras colágenas, digamos assim, uma minhoquinha aqui, mas no queloide a gente vê essa orientação até para cima das lesões. Isso caracteriza no anátomo patológico um queloide, tá bom? Tratamento, aquilo que eu falei, ali no dermatofibroma, a princípio não precisa tratamento, se não incomodar, se incomodar cirúrgico, e aqui a gente pode começar com isso, um corticoide tópico, né? A gente normalmente evolui para infiltração de colágeno, buscando uma atrofia da lesão, e às vezes retira a lesão e
cuida com corticoide ali. Se você retirar a lesão e não fizer nada, ele tem uma grande chance de recidiva. Esses de orelha, então, são muito comuns. Tira, cresce de novo. Tira, cresce de novo. Se tirar e não tiver um cuidado no pós-operatório, é grande chance de voltar. Cuidados no pós-operatório, terapia compressiva, né? Dá para fazer radioterapia, digamos, nessas lesões, e terapia compressiva com, digamos, umas pecinhas de silicone ali, ou infiltrar corticoide depois da cirurgia, não logo depois. Você pode atrapalhar o processo de cicatrização, mas normalmente opera, volta e a gente começa, fechou direitinho, tirou os pontos, a gente começa a fazer infiltração com corticoide. Essa terapia com radioterapia a gente chama de beta-terapia. Neoplasia de células adiposas. Muito comum, vocês conhecem o famoso lipoma, né? Essa lesão aqui, o nódulo aqui, até lesões bem grandes nessas imagens. Neoplasia de tecido mole, ela é a neoplasia de tecido mole mais comum em adultos. Existe uma predisposição genética em algumas famílias e também são associadas a algumas condições, como a síndrome de Gardner, ou seja, a síndrome de Gardner, que já é uma coisa mais complexa, você tem uma predisposição maior a ter lipomas. É muito comum de acontecer, o paciente vem, eu tenho vários lipomas aqui assim, já tirei um outro, nossa, meu pai tinha também isso daí, e ele tirou alguns deles. São nódulos subcutâneos, bem delimitados, são moles, móveis, não causam dor, a não ser que ele esteja em algum lugar que fica comprimindo. Eu tinha um lipoma bem aqui assim, na transição da região lombar para torácica, eu acabei tirando, porque quando eu sentava numa cadeira, eu sentia alguma coisa me encostando assim. Então eu acabei tirando digamos, porque ele me incomodava nesse sentido de quando eu sentava numa cadeira, ele acabava me encostando e eu sentia digamos assim, uma coisa tocando ali atrás. No anátomo patológico são compostos por adipócitos maduros, se assemelham a células de gordura normal, né? Células uniformes em tamanho, ou seja, a característica dela bem normal. E ela é tipicamente circunscrita e pode ser encapsulada, ou seja, você sente na hora que você palpa que ele tem uma cápsula, que ele tem um envoltório, ele mobiliza e você sente que ele tem um envoltório. Então, assim, ele existe um pequeno risco de sofrer uma transformação maligna para um liposarcoma, mas é muito raro disso acontecer. Tratamento não tem outra coisa, né? Na hora que você anestesia, corta aquilo ali, pum, como ele tem essa característica encapsulada, ele salta para fora e você tira todo ele. Né? Vamos lá, neoplasia de anexos cutâneos. Esse é o famoso cisto epidermoide, cisto epidérmico. As pessoas chamam de cisto sebáceo, mas que de sebo mesmo ele não tem, porque ele não tem uma origem na glândula sebácea. Ele é formado pela proliferação de células da epiderme dentro da derme. Levando à formação de uma cavidade preenchida por queratina. Então, aquilo que as pessoas chamam do cisto sebáceo, que quando espreme sai uma secreçãozinha amarelada com odor fétido, não é sebo, que normalmente são lâminas de queratina. E aqui aparece parede do cisto composta por epiderme estratificada com uma camada granulosa preenchida por lamelas de queratina. Então, essas lesõezinhas aqui são cistos epidérmicos ou epidermoides. Qual que é a teoria de que acontece isso? Digamos que a gente tenha a epiderme e a gente tem o buraco de um pelo. Células da epiderme, da camada basal, que são as que se reproduzem e acabam produzindo, digamos assim, vão evoluindo ao queratinócito para a camada mais superficial, cairiam dentro dessa região, se proliferam ali, fazem, digamos, uma cavidade e dentro dessa cavidade elas produzem pele ali dentro, ou seja, lâminas de queratina. Então esse conteúdo aqui, que às vezes você vai lá, faz o procedimento, se você romper a cápsula tem um cheiro horrível, é queratina e não
É sebo, e isso é muito comum das pessoas falarem cisto sebáceo, para nós a gente chama de cisto epidérmico, é muito comum de acontecer, a gente tira muito dessas lesões. Assim como temos o cisto triquilemal, ou cisto pilar. Se dentro daqui do cisto epidérmico a gente tem células, tem essa coisa da epiderme, dentro do cisto triquilemal pilar, o que, que a gente vai ter? As células que produzem pelo, né? Então, origina da bainha externa da raiz cabelo encontrar no couro cabeludo. A mesma coisa, a parede do cisto, né? A gente tem essas células da epiderme e lá dentro a gente vai ter essa queratina compacta similar ao fio de cabelo. Então aqui ele tem esse conteúdo que seriam restos, né? Não são cabelos bem formados, mas seria traços característicos de fios de cabelo ali dentro. Cisto epidérmico, cisto triquilemal. Epidermoide fica melhor, né? Que é parecido com o epiderme. Continuando ainda de anexos cutâneos, nós temos o hidradenoma nodular. Tá? Hidradenoma nodular. Origina de glândulas sudoríparas, né? Muito comum. Muito comum. A característica dele é essas lesõezinhas aqui na pálpebra, né? Parece essas bolsinhas de água. Nódulo cutâneo normalmente solitário, firme, né? Firme, não sei, assim, para mim ele é um pouco mais amolecido e bem delimitado. O que, que a gente tem ali? Células claras e escuras com formação de ductos e cistos. Presença dessas células de decaptação que jogam esse conteúdo, a aparência de células secretoras das glândulas sudoríparas aécrinas, né? Então isso é bem característico. Tratamento disso aqui, tem que fazer cirurgia, né? Anestesia e tira todo o cistozinho ali. O seringoma, que são essas outras lesõezinhas, e aqui são múltiplas lesões de seringoma. Neoplasia benigna, também de glândulas sudoríparas, mais comumente afeta a pálpebra, mas aqui são vários. Existem algumas doenças também que é característico a presença de seringoma, mas são mais complicadinhas, não vamos entrar nisso agora. Pequenas pápulas na pele. O que a gente vê no anátomo patológico? Ductos sudoríparos embebidos em estroma de tecido conjuntivo fibroso revestido. Esse é um pouquinho mais complexo, digamos, o anátomo patológico, acho que não seria tão importante para você. Então, hidradenoma, né? E seringoma, lesões, neoplasias de anexos cutâneos. Beleza, pessoal? Então, nessa primeira parte, a gente conversou sobre essas neoplasias benignas da pele, tá? A gente segue a nossa aula agora falando de dermatoses pré-cancerígenas ou pré-malignas, né? Condições da pele que têm o potencial de se tornarem maligna e desenvolverem-se em câncer de pele se não forem tratadas adequadamente. Então, elas podem se transformar no câncer de pele, não obrigatoriamente, não é uma sequência, digamos assim, natural que vai se transformar no câncer de pele. Manchas, lesões ou crescimentos que se diferem do restante da pele por características de cor, textura e tamanho, induzidos ou exacerbados por danos cumulativos, como exposição a longo prazo à radiação ultravioleta. Então, lesões que têm muita relação com exposição solar. Ter uma dermatose pré-cancerígena não significa que você definitivamente desenvolverá câncer de pele, ou seja, elas têm um potencial de se tornarem malignas, mas não obrigatoriamente elas vão se tornar malignas. Elas já têm algumas alterações que podem evoluir para um câncer de pele, mas não obrigatoriamente vai evoluir. Então começamos com a mais famosa dela, a queratose ou ceratose actínica, que a gente já viu ali também como uma neoplasia de queratinócitos. Então, uma das dermatoses pré-cancerígenas mais comum. Isso é o nosso dia a dia. Lesões pré-malignas a gente vê muito, muito, muito. Pacientes idosos, pele clara, olho claro, que se expõem ao sol desde, digamos assim, desde novo. Então, esse efeito cumulativo da radiação ultravioleta na idade mais velha, no paciente idoso ou um paciente que se queimou muito do sol, eles vão ter, digamos assim, o risco de fazer queratoses actínicas. E aí, várias lesões. Resultante da exposição crônica à radiação ultravioleta, também pode ser por outras radiações. Um paciente que fez radioterapia, várias lesões, ele pode desenvolver queratose actínica por ter levado, digamos, muita radiação nessa região.
Ela é considerada uma etapa, uma lesão pré-maligna com o risco de se transformar num SEC, num carcinoma espinocelular, tá, pessoal? Então, a queratose actínica tem o risco de se transformar num carcinoma espinocelular. A radiação causa danos diretos ao DNA, tá? E induz a formação de radicais livres que causam estresse oxidativo, o que também pode levar a danos no DNA. Então, assim, por que que em cima, digamos, teoricamente da célula, a gente tem o pigmento, a gente tem a melanina? Para proteger o núcleo da radiação. Por isso que quando a gente toma sol, aumenta essa. Em quem tem uma pele com melanina, por que que é importante ter essa melanina? Para proteger o núcleo. Porque se a radiação bate ali, a radiação é extremamente agressiva para o DNA. E aí você começa com essas alterações no DNA. Num primeiro momento, uma ceratose actínica que com o tempo pode evoluir para um carcinoma espinocelular. Então, por isso a importância da proteção das células. As células tentam se proteger, sabe? Então, o sol tem esse efeito danoso. Por isso que é muito difícil para o dermatologista dizer uma exposição segura ao sol, porque a gente sabe que essa exposição crônica ao sol vai aumentar o risco de câncer de pele. Claramente exposição ao sol relacionada ao risco de câncer de pele. As lesões placas ásperas escamosas na pele, pode ter uma característica um pouco mais vermelha, rosada, e aqui a gente tem lesão, essa placa eritematosa rosada com áreas de hiperceratose aqui. Aqui nós temos também, e a gente tem até áreas de hiperpigmentação. Então a gente pode ter uma ceratose actínica pigmentada. A própria ceratose actínica tem vários subtipos que não tem a ver a gente conversar disso, mas é típico isso do paciente velhinho, essas plaquinhas, essas lesões queratósicas. Em pacientes com poucas lesões, essas lesões às vezes são mais palpáveis do que visíveis. Hoje mesmo eu estava explicando para um aluno de, olha, passe a mão no nariz dessa paciente. A gente não conseguia ver, mas na hora que passava a mão, a gente sentia uma aspereza na lesão. Quando eu coloquei o dermatoscópio, aí para mim ficou mais característico dessa lesão. Então essas lesões, claro que aqui nessas imagens elas estão bem exuberantes, mas às vezes no dia a dia são lesões que às vezes são mais palpáveis do que visíveis. O diagnóstico normalmente é isso, é um diagnóstico clínico. Se você tiver uma dúvida, você acaba fazendo uma biópsia dessa lesão, porque você pode pensar que já não é uma ceratose actínica, já é um câncer de pele. Tratamento. O tratamento visa destruir essas células. A gente tem que eliminar essas células e buscar uma pele lisinha novamente, sem essa ceratose actínica. Então a gente tem vários tipos de tratamento. A gente pode tentar destruir ela com um tratamento em casa, basicamente medicamentos que ataquem essas células alteradas, do tipo Efurix ou Imiquimod. O Efurix ataca as células onde tem uma reprodução, uma velocidade de multiplicação alterada, e o Imiquimod ele tem um efeito, digamos, de atacar células com alteração de DNA. Então, um ataca as células que têm multiplicação alterada, o outro células que têm alguma alteração de DNA. Então isso seria um tratamento tópico para fazer em casa. Outra coisa, destruir essa célula no consultório, nitrogênio líquido, crioterapia, congela, destrói, você faz uma queimadura ali, morre essas células e depois a gente espera que venha uma célula mais lisinha. Outra coisa, cauterização química, ou seja, passar um ácido, o ácido tricloracético, destruir essas células e aí esperar que venha uma pele mais lisinha. Existem outros tratamentos, digamos assim, onde a gente passa uma substância e expõe a uma luz e vai ser atacado ali, né? Então, outros tipos de tratamento cirúrgico você poderia, mas uma lesão nessa seria demais. Cauterização elétrica pode usar, mas o mais comum de a gente usar seriam esses tratamentos, né?
que você faz em casa e você cauterizar. Isso o mais comum da gente fazer, mas tem indicação de fazer tratamento. Lesões muito pequenininhas, muito discretas, às vezes só de você passar o protetor solar e você evitar que isso fique queimando repetidamente, você já pode ter uma melhora. Porque daí o teu sistema imune já consegue destruir isso, você ajuda o teu sistema imune a destruir essas células que têm uma alteração. Tá? Além, digamos, da ceratose actínica, esse aqui já seria um irmão mais power da ceratose actínica, porque na ceratose actínica, na anatomopatologia, você tem essa alteração dessas células, mas elas estão confinadas ali em uma parte da epiderme. A gente já tem aqui a doença de Bowen, onde a gente tem uma forma de neoplasia ou um carcinoma in situ, ou seja, já é considerado um carcinoma, mas ele está dentro da epiderme, é uma lesão que já pega toda a espessura da epiderme. As células estão mostrando alterações típicas do câncer, então já tem uma alteração no formato da célula, na característica dessas células que já são típicas do câncer de pele, mas ainda estão confinadas na epiderme. Carcinoma in situ, localizado ali na epiderme. Pode progredir para um carcinoma espinocelular invasivo. Invadiu para a derme, carcinoma espinocelular. Aparecem áreas fotoexpostas, como a placa vermelha, escamosa, bem demarcada. Você vê que são lesões mais feias até do que aquelas que a gente já viu. Então, isso daqui é doença de Bowen, que a gente chama. Na biópsia, atipia severa dos queratinócitos, ou seja, eles já são bem mais feios. Eles atingem já toda a espessura da epiderme. Normalmente a ceratose actínica é uma parte da epiderme que tem essas lesões, tá? Camada córnea, digamos assim, mais espessa, porque tem essa queratose importante, essa espessura importante aqui. Na biópsia, aquilo que a gente beleza, a biópsia é essa alteração na patologia. Tratamento cirúrgico, aqui a gente já pode confundir bastante com câncer de pele, né? Então a gente acaba retirando aquilo que eu falei, crioterapia, aquilo que eu falei, digamos assim, de passar um produto que vai ativar com a luz, é o que a gente chama de terapia fotodinâmica. Pode ser feito radioterapia, mas não se faz muito isso. Medicamentos tópicos como o Fluoracil, Sinfloracil, o Efurix ou o Imiquimod, tá? Tem que tratar, tá? Lesões que a gente confunde bastante, às vezes a gente já faz a cirurgia direto, às vezes faz uma biópsia de uma parte dela e doença de Bowen, ceratose actínica ou já um SEC, a gente acaba retirando ela. Quando é muito feia, acaba operando mesmo. A gente tem uma segurança maior de margens laterais e profundidade que a gente tirou completamente essa lesão. Além disso, a gente pode ter essas lesões também em outros lugares. O que é uma ceratose actínica no lábio? É o que a gente chama de queilite actínica. O que é uma ceratose, uma queratose, digamos assim, por uma substância cancerígena como o arsênio? Queratose arsenical. E existe essa doença, o xeroderma pigmentoso. O que é isso? São pacientes que desde o nascimento eles têm uma incapacidade total de se proteger do sol. Todo o sol que eles pegam desde o nascimento agride demais as células. Então, eles, desde pequenininho, eles não têm nenhuma proteção contra a radiação ultravioleta. E aí você acaba vendo crianças pequenas já com lesões de pele como se fosse um idoso. Essas crianças ali, se não têm noção dessa doença e não protege completamente do sol, novas elas já vão ter lesões de pacientes idosos. Se não tem uma estrutura, são crianças que acabam morrendo novas já com esses cânceres de pele avançado. Existe até comunidades onde eles acabam vivendo à noite e durante o dia se protege completamente do sol. Não tem exposição solar nenhuma, porque senão o grande risco que tem é isso. Mesmo pacientes novos já têm a pele
toda machucada com várias lesões provocadas pela exposição solar. Então, desde novinha já tem uma agressão muito grave causada pelo sol. É bem complicado, muito triste de ver isso daqui. Tá? Beleza, pessoal. Vimos então essas duas outras matérias, digamos assim, esses dois outros assuntos, e agora a gente vai para as questões. Tá? Uma mulher de 60 anos é diagnosticado com doença de Bowen no antebraço direito, após biópsia de uma lesão escamosa vermelha que não cicatrizava. Ela mora em uma região muito ensolarada e é conhecida por passar a maior parte do tempo ao ar livre. Durante a consulta, ela pergunta suas melhores opções de tratamento. Qual é a opção mais adequada para o caso dela? Aguardar a resolução espontânea da lesão, pois a doença de Bowen costuma regredir sem tratamento. Iniciar terapia com antibiótico de amplo espectro, pois a doença de Bowen é causada por uma infecção bacteriana. Encaminhar para incisão cirúrgica, crioterapia, terapia fotodinâmica ou tratamento tópico, pois são as opções de tratamento para a doença de Bowen. Apenas aconselhar sobre proteção solar, pois a doença de Bowen é apenas um sinal de dano solar e não requer tratamento. Iniciar terapia antifúngica tópica, pois a doença de Bowen é causada por uma fúngica, né? Então, assim, agora parece bem simples isso, mas imagine no meio de uma prova de residência que você já vê um monte de questões e você fica, puxa vida, o que é essa doença de Bowen mesmo? Então, tem a ver com exposição ao sol, né? Vamos lá. O menino de 8 anos foi diagnosticado. Essa questão aqui eu tirei, né, de uma prova. E essa, eu normalmente falo para vocês. As questões são bem facinhas, bem tranquilo. Essa é uma questão extremamente difícil. Cair numa prova de residência, reze para você ter lido alguma coisa antes. Porque assim, nem eu fazendo uma questão dessa digamos assim, sem ter estudado sobre esse assunto e com esse tipo de questão, eu consigo responder, porque é uma questão bem difícil. O menino de 8 anos foi diagnosticado com um xeroderma pigmentoso. Ele tem uma irmã de 10 anos. Seus pais estão preocupados com a possibilidade de sua filha também desenvolver a doença e vêm até você em busca de aconselhamento. Aconselhamento o quê? Genético, né? Normalmente quem vai ver isso aqui é o pessoal da genética. Qual a melhor orientação a ser dada aos pais? Como o xeroderma pigmentoso não tem predisposição genética, a irmã não corre risco de desenvolver a doença. A irmã tem 50% de chance de desenvolver a doença, pois xeroderma pigmentoso é uma doença autossômica dominante. A irmã tem 25% de chance de desenvolver a doença, pois xeroderma pigmentoso é uma doença autossômica recessiva. A irmã tem 100% de chance de desenvolver a doença, pois xeroderma pigmentoso é uma doença ligada ao cromossomo X. A irmã não corre o risco de desenvolver a doença, pois xeroderma pigmentoso é uma doença esporádica e não tem disposição familiar. Questão difícil, pessoal. Realmente, assim, é só se você tiver estudado mesmo a questão. Uma menina de 5 anos de idade é levada ao consultório pelo pai, que está preocupado com uma lesão na pele de sua filha, que ele notou há alguns meses. A lesão tem aproximadamente 1 centímetro, é uniformemente pigmentada e bem delimitada. Ela está localizada na coxa da menina e tem uma aparência macia ao toque. A menina está em bom estado geral e a lesão não causa desconforto ou coceira. O pai relata que a menina nasceu com essa marca, mas que ela cresceu um pouco desde o nascimento. Com base na descrição acima, qual das seguintes opções é a mais correta? Esta lesão é provavelmente maligna e requer uma excisão imediata. Esta lesão provavelmente requer biópsia para excluir melanoma. Esta lesão provavelmente requer acompanhamento regular e monitoramento de mudanças em sua aparência. Essa lesão é provavelmente infecciosa e requer tratamento antibiótico. Essa lesão é provavelmente uma condição autoimune e requer tratamento imunossupressor. Essa é fácil. Um jovem de 24 anos procura atendimento médico por causa de uma lesão elevada e avermelhada no lóbulo de sua orelha. E relata que a lesão começou a se desenvolver alguns meses após ter feito um piercing na orelha e tem crescido gradualmente. A lesão causa coceira e dor ocasionalmente. O paciente tem história familiar de lesões semelhantes após procedimento cirúrgico. O diagnóstico é fácil. Com base na descrição acima, qual das seguintes opções é a mais correta? A lesão deve ser tratada com antibióticos tópicos. A lesão deve ser tratada com antifúngicos orais. A lesão deve ser removida cirurgicamente sem outras intervenções.
A lesão pode ser tratada com injeções intralesionais de corticoide. A lesão deve ser tratada com imunossupressores tópicos. Tá? Fácil. Um homem de 30 anos procura atendimento médico por causa de uma lesão cutânea no dorso, que tem crescido lentamente ao longo de vários anos. A lesão é arredondada, elevada, com uma superfície lisa e parece estar cheia de material cremoso. Ela é imóvel e indolor à palpação. O paciente relata que às vezes a lesão se rompe, liberando material de odor desagradável. Com base na descrição, qual das seguintes opções é o diagnóstico? Lipoma, queloide, cisto epidermoide, dermatofibroma, cisto triquilemal. Bem tranquilo, aquela questão de xeroderma pigmentoso é uma questão difícil, tá? A gente nem entrou muito no assunto do xeroderma pigmentoso, mas eu coloquei para vocês verem que eu achei essa questão de uma prova e uma questão bem difícil, tá? Então, assim, aquela dali eu diria, puxa, é realmente complicado. Se você não estudou sobre o tema, é difícil de realmente de acertar. Mas, vamos lá, façam as questões do mesmo jeito, depois eu coloco a resposta das questões. Na sequência, no dia seguinte à publicação da aula, eu coloco as respostas. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Aguardo vocês nas respostas que eu já gravo agora, mas eu só publico ela depois, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Grande abraço.